Afinal de contas, precisa de força no karatê? Hoje nós vamos responder a esta pergunta, que é uma pergunta que algumas pessoas às vezes me fazem. Ah, mas o karatê utiliza técnica, então não precisa de força. No vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre isso. Se liga aí no vídeo. Geralmente, essa pergunta vem de pessoas que nunca treinaram karatê ou que treinaram por poucos meses, ou seja, pessoas que ainda têm um pequeno conhecimento sobre o karatê. Vem também do fato dos japoneses terem uma baixa estatura, ou seja, as pessoas acabam muitas vezes relacionando o tamanho com a força. Mas afinal de contas, o que é força? Vamos definir o conceito de força e entender como isso é aplicado às artes marciais. Encontramos no karatê a força explosiva ou força de aceleração, que é a força gerada através da velocidade. Por exemplo, em um soco, para você aplicar ele, você não consegue que esse soco tenha um alto impacto sem que seja gerada uma velocidade no soco. Por exemplo, vou usar aqui o bonequinho para explicar. Por exemplo, um soco. Se você tentar socar alguém sem gerar velocidade, você não consegue o impacto. Mas a partir do momento que você gera velocidade, maior é o impacto gerado no soco. Tenta, por exemplo, dar um soco lentamente no saco de pancada. E depois tenta dar um soco acelerando a toda velocidade a mão. E você vai ver a diferença que vai dar no impacto. Isso pode ser observado na fórmula que é apresentada no livro Mitos do Shotokan, pelo autor Kosako Yokota. Essa fórmula nada mais é do que a segunda lei de Newton, que é F igual a M vezes A, onde F é a força ou quantidade de energia de impacto, M é a massa e A é a aceleração. Força é igual a massa vezes a aceleração. Resumindo, quanto maior a velocidade em que se acelera a massa, maior é o impacto. Mas aí você me pergunta, onde é que entra a técnica nisso? A técnica, ela entra como um potencializador para fazer uso eficaz da biomecânica do corpo para aumentar a aceleração o máximo possível para gerar um impacto maior. Como exemplo disso, nós temos aí quem? O Bruce Lee. O Bruce Lee, ele tinha 1,70 de altura, por volta de 60 quilos, era um peso pena, mas ele tinha um soco igual de um peso pesado. Por exemplo, ele com 60 quilos tinha o mesmo impacto de soco que alguém com 93 quilos. Com o uso da técnica, consegue-se potencializar a força. A maioria conhece o soco de 1 polegada do Bruce Lee. Aquela demonstração que ele faz nada mais é do que uma rápida aceleração em um curto espaço, que gera um impacto maior no final devido à rápida aceleração que ele utiliza. Um outro exemplo que encontrei também no livro Mitos do Shotokan é o exemplo da bala. Lá ele cita um exemplo de que, por exemplo, a bala, se você diminuir a velocidade de aceleração, ela não tem o impacto necessário no final. Mas se você municia em uma arma essa bala, a arma ela age como um potencializador que vai fazer a aceleração aumentar. E com a aceleração, o impacto gerado no final é maior. Tanto que aqui, devagarzinho ela não consegue penetrar o braço e nem atravessar. Mas se eu municiar em uma arma, a arma vai agir como potencializador que vai aumentar a velocidade e é essa velocidade que vai fazer ela ser letal. No karatê, nós temos que usar todo o nosso corpo como um potencializador de um golpe. Não devemos, em um soco, usar apenas os braços ou os ombros para socar. Nós devemos usar todo o nosso corpo, começando do pé, empurrando o chão, passando pela região do quadril, que é o tanden, que a gente chama no karatê, efetuando um giro no quadril, relaxando o ombro, relaxando os braços e no final
usa-se a contração muscular no momento do impacto. Esse que eu acabei de falar é um exemplo do uso correto da biomecânica do corpo para potencializar o soco. Eu vejo muita gente em vídeos aí pelo YouTube, no Instagram, por exemplo, postando socos, só que já saindo relaxado. Eu vejo socando num saco de pancada, por exemplo, ele já sai com o ombro tenso, duro, musculatura rígida. E isso acaba prejudicando a saída. Então o corpo tem que estar relaxado, a musculatura relaxada. A contração só sai no final. Quando você está duro, rígido, você não alcança a velocidade. Então você perde potência. Não que não vai ter uma potência, vai. Mas você consegue potencializar mais se você relaxar e efetuar o uso da biomecânica, girando corretamente o corpo, relaxado e no final a contração. Com isso você consegue aumentar a aceleração, que vai dar, segundo aquela fórmula que a gente estudou, o resultado de uma força maior. Quanto mais você relaxa a musculatura também, maior é a contração. Se você já sai contraído, você não tem mais o que contrair lá. Mas quando você relaxa, a contração final ela é maior, que vai contribuir para gerar um alto impacto também. O mestre Asai falou também que existe o próximo nível do soco de 1 polegada, que é o soco de 0 polegada. No soco de 1 polegada, o soco fica a 1 polegada de distância do alvo. E aqui acontece uma rápida aceleração. No soco de 0 polegada, já começa com o punho encostado no alvo. E o que acontece? E o mestre Asai afirmava que com o uso correto da biomecânica é possível que, mesmo com o punho já encostado, você consegue fazer o uso efetivo de todo o corpo como potencializador, de forma que você consegue um alto impacto, mesmo com o punho já encostado. Ok, então descobrimos que temos a força explosiva no karatê, mas também temos no karatê a força de tração. Essa força de tração no karatê a gente utiliza quando aplica uma chave de braço, o armlock, ou algum estrangulamento, que é o mata-leão. Então, nessa força, a gente utiliza a capacidade de tração dos músculos. E esses músculos são desenvolvidos através da calistenia, da musculação. Você consegue estar desenvolvendo o músculo para trabalhar com alguns agarramentos, tudo que envolva você segurar, apertar algo. Então, você está utilizando a força de tração, que a gente utiliza nessas técnicas de karatê. Como eu expliquei, em alguns agarramentos, estrangulamentos, a gente utiliza essa força de tração. Então, beleza. No karatê, temos a força explosiva, a força de tração e temos também a força da gravidade. No karatê, a gente utiliza essa força da gravidade em técnicas de projeções em rasteiras, que são os bandões. No karatê a gente chama as técnicas de projeções de Nagewaza e as técnicas de rasteiras de Ashibarai. Nessas técnicas a gente aplica elas e deixa que a força da gravidade faça todo o resto do trabalho, levando o oponente ao chão, que ele venha cair, né? E para utilizar essas técnicas, o conceito principal é o seguinte: é desequilibrar o centro de gravidade do adversário para fora da base. Isso faz com que o adversário se desequilibre e caia no chão, aplicando assim uma técnica de queda perfeita, quando a gente utiliza essas técnicas junto à força da gravidade. Então, nesse vídeo, nós já respondemos os nossos questionamentos. Precisa-se de força no karatê? Sim. Precisa-se de técnica no karatê? Sim. Afinal de contas, o objetivo de qualquer arte marcial é buscar a máxima eficiência do uso do corpo para a execução dos golpes. Não é só socar por socar ou chutar por chutar. Isso de chutar e socar já é inerente do ser humano, do instinto de agressividade que possui no ser humano. No momento de você precisar ser agressivo, você vai conseguir dar um soco e vai conseguir dar um chute. Mas arte marcial, você aprende a usar corretamente a biomecânica para aumentar a efetividade de um soco e de um chute. Muitas das vezes a gente quando entra para alguma arte marcial, começa socando, só socando e chutando só por chutar, porque a gente não tem um refinamento. Mas com o decorrer do tempo,
a gente vai obtendo um certo refinamento nas nossas técnicas e nos nossos golpes. Por exemplo, muitas vezes é comum a gente ver pessoas socando, puxando a mão para trás, né? Vai dar um soco, puxa a mão lá atrás para ir para frente socando. E a gente já viu que não precisa disso. O Bruce Lee mesmo já provou isso, né? Ele aqui no soco de 1 polegada, num curto espaço de tempo, tem um soco tão potente quanto alguém que soca sem fazer o soco de 1 polegada. O que faz o soco ser forte é a aceleração. Então tem todo o trabalho que o professor, ao estar vendo alguém socando, puxando a mão para trás, vai corrigindo, vai refinando até ir melhorando. Mas no começo é bem natural a gente só socar por socar e chutar por chutar. Mas o objetivo de quem entra na arte marcial não pode ser só esse, ficar socando, chutando por chutar. Tem que buscar a correta execução da biomecânica, ter esse conhecimento corporal para poder você estar usando corretamente a cintura, o tandem, que a gente chama de karatê, que é essa região da cintura, ou core, que a gente conhece na calistenia, que é onde fica a energia do corpo humano. A energia do homem fica nessa região e a gente usa sempre essa energia. Usa não tanto a força, não usa a força do braço, mas usa a força proveniente do giro do quadril, a força do quadril, a força aqui do tandem. E a respiração também influencia. Então tem todo o trabalho que o professor vai executando com o aluno que vai refinando isso. É necessário ainda ter-se um bom condicionamento físico, uma boa flexibilidade, porque no karatê a gente busca o equilíbrio. Então a nossa flexibilidade ela conversa com o nosso condicionamento físico. O nosso condicionamento físico conversa com a nossa mente conversa com a contração muscular e a contração conversa com o relaxamento muscular. Isso tudo desenvolve um sistema do nosso corpo em harmonia e equilíbrio, porque com um corpo flexível e um bom condicionamento físico, você consegue aumentar a velocidade, porque a velocidade depende de uma boa flexibilidade e de um bom condicionamento. Então tudo isso é desenvolvido em equilíbrio no karatê. E aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ficar por dentro das novidades do canal. Compartilhe esse vídeo com seu colega que talvez tenha a mesma dúvida que você sobre o karatê. Se você já foi questionado por alguém, se precisa de força no karatê, precisa ser forte, então manda esse vídeo para ele. Qualquer dúvida, pode se inscrever nos comentários do canal, qualquer sugestão, deixe aí nos comentários. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.